Mais uma vez nós queremos cumprimentá-los todos e todas que nos acompanham na nossa devocional. Desejamos muita paz e muita força para cada um e cada uma. E gostaríamos de convidá-los para uma reflexão a partir da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, apenas um trechinho que diz: Deus escolheu aquilo que para o mundo é loucura. Um tema bastante interessante. E gostaria, a partir disso, falar sobre a esperança e a construção do conhecimento. Existe uma expressão muito usada na filosofia que é epistemologia. Mas que nome estranho seria esse? Epistemologia, num sentido lato, num sentido geral, seria sobre os processos de formação do conhecimento. E por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque eu me lembro que o Paulo Freire, o grande educador, dizia que não existe conhecimento neutro. Todo mundo tem algum compromisso no seu conhecimento, seja com uma ideologia, com uma utopia, com uma forma de ver o mundo. E pensando nisso, que eu gostaria de perguntar a cada um e a cada uma como a gente constrói conhecimento, ou seja, como a gente constrói a nossa visão de mundo. Quais são os óculos com os quais nós vemos o mundo? Para a fé cristã, independente da tradição denominacional, a nossa forma de construir conhecimento, de pensar o mundo e de viver nesse mundo implica substancialmente na ideia de que todos nós somos testemunhas da mensagem central da fé cristã. E qual é a mensagem central da fé cristã? Jesus de Nazaré, aquele que foi condenado pelo Sinédrio de Jerusalém e pelo Império Romano, abandonado por Deus na cruz, segundo aquela lógica, ele ressuscitou. E o que significa falar da ressurreição como o centro da nossa prática e da nossa construção de conhecimento, ou seja, da nossa visão de mundo? O que significa dizer que eu vejo o mundo a partir da lógica da ressurreição de Jesus? O teólogo e educador Jung Mo-sung nos lembra que falar da ressurreição é afirmar que um homem que para sua época foi considerado um derrotado e um humilhado pelos poderosos é quem manifesta a real presença divina na história. Aquele que foi crucificado, um escândalo para a época, na lógica judaica, e uma loucura para a lógica dos gregos, aquele homem humilhado, crucificado, é o Filho de Deus. Por isso Paulo vai dizer que Deus escolheu aquilo que para o mundo é loucura. É uma forma de inverter a nossa forma de enxergar a vida. Num mundo onde a gente é educado para pensar que é bom mesmo, aquele que sempre vence tudo, aquele que só se dá bem, mesmo que para se dar bem passe a perna em meio mundo. A lógica do poderoso como sinal da presença divina deu margem a muitas vezes as pessoas mensurarem a fé dos outros na medida do quanto elas lucram, do quanto elas gastam. A chamada teologia da prosperidade, por exemplo, diz que as pessoas têm fé na medida que elas têm poder de consumo. E quem não tem o mesmo, esse aí está sem fé. Esse texto de Paulo, na verdade, propõe uma inversão dessa lógica. O poder de Deus, a graça de Deus, questiona esses valores que associam a vitória do Evangelho com as conquistas financeiras, econômicas do mundo atual. As pessoas poderosas são encaradas como se fossem aquelas que estão cheias de Deus. Isso é um equívoco do ponto de vista da fé. E o ponto-chave disso está exatamente nisso. A ideia de que Deus estava com um crucificado, o que era inconcebível para aquela corrente de pensamento da época. O divino estava com os poderosos do mundo, segundo Suetônio, o historiador romano. O Evangelho e toda a tradição cristã primitiva inverte a lógica. Não, o divino aparece na Galileia dos pobres, nos lugares onde a gente nem costuma olhar, e subverte a nossa consciência, chama-nos a repensar a nossa forma de construir conhecimento, a nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de enxergar a realidade. Dizer que Deus escolheu o que para o mundo é loucura é dizer que nós precisamos reconstruir o nosso olhar sobre a vida.
E só assim nós podemos enxergar um mundo novo. Que no final das contas e no começo dos contos, Deus faça florescer a esperança em nossos corações, fazendo com que a gente enxergue o mundo com uma outra cara, com um outro olhar, com uma outra vida. Enxergar na loucura do Evangelho, na lógica de que Deus brota nas coisas simples, ao lado dos frágeis, e nos convida a todos a virarmos irmãos em torno da mesa. Que Deus nos ajude, que Deus nos humanize, que Deus nos fortaleça. Amém.